nunca acreditei muito em histórias sobrenaturais. Desde pequeno sempre tentei buscar explicações lógicas para os eventos que pareciam fugir à compreensão comum. Mas naquela noite, no hospital onde minha tia estava internada, comecei a questionar tudo o que eu sabia sobre o mundo. Era uma noite fria, com o vento batendo contra as janelas do velho hospital, que parecia mais uma construção abandonada do que um centro de saúde. Fui até lá para visitá-la, mas, logo ao entrar, uma sensação estranha tomou conta de mim. A ala onde ela estava internada era a mais isolada, distante das áreas movimentadas do hospital, com corredores sombrios e um cheiro de hospital antigo, misturado com algo um pouco mais amargo, quase metálico. A recepção estava vazia, como se ninguém estivesse ali, mesmo com o relógio marcando o horário normal de funcionamento. A enfermeira, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa, me direcionou sem dizer uma palavra, apenas apontando para o corredor longo e estreito à minha direita. "Ela está no quarto 213, foi o único comentário que fez antes de se afastar. Eu não perguntei mais nada. Algo na sua voz me fez querer sair dali o mais rápido possível, mas eu precisava ver minha tia. O hospital não era exatamente como os outros onde já tinha estado. Algo na sua estrutura me deixava inquieto. O prédio era antigo, com uma arquitetura dos anos 60, e os corredores pareciam infinitos, com portas de metal enferrujado e luzes de fluorescente que piscavam incessantemente. Mesmo sabendo que o hospital estava em pleno funcionamento, eu sentia como se estivesse em um lugar deserto. Ao chegar na porta do quarto da minha tia, uma sensação de frio percorreu minha espinha. Não era o tipo de frio de temperatura, mas uma sensação gelada que parecia vir de dentro de mim, como se algo me estivesse observando. Hesitei por um momento, e quando finalmente entrei no quarto, encontrei minha tia dormindo. O som de sua respiração era suave, mas por um segundo, tive a estranha impressão de que ela estava não exatamente sozinha. Ela estava deitada, coberta até o peito, e o ambiente parecia mais pesado do que deveria. As luzes do quarto, que eram controladas por um botão ao lado da cama, começaram a piscar de forma estranha. Eu tentei mexer no interruptor, mas nada aconteceu. As luzes continuavam a piscar lentamente, e o som da máquina de monitoração parecia mais alto, mais insistente, como se tentasse alertar para algo. Me aproximei da cama dela, sentindo o ar pesado ao redor. A janela estava aberta, apesar de o vento forte lá fora, o que me fez ficar ainda mais alerta. E então, algo aconteceu. O monitor de batimento cardíaco começou a emitir um som constante, que se transformou em um aviso de emergência. Eu olhei para minha tia, e ela estava imóvel. Seus olhos não se moviam, mas algo em seu rosto parecia diferente. Foi quando ouvi o som de passos atrás de mim. Ao me virar rapidamente, não havia ninguém lá. Nenhuma enfermeira, nenhum médico. Apenas o silêncio profundo que parecia engolir o quarto. Mas o passo havia sido claro. Eu havia ouvido. Eles estavam lá, ou melhor, algo estava lá. Algo que eu não conseguia explicar. A tensão no ar aumentava. A cada respiração que eu dava, sentia como se estivesse mais próximo de algo terrível. E no fundo do meu ser, uma voz me dizia que eu não deveria ter vindo até ali, que eu deveria ter ido embora antes, mas de alguma forma eu estava preso. Meu corpo se recusava a sair. Aquele hospital não estava certo. Algo estava muito errado ali. Algo que não era humano. Eu estava agachado ao lado da cama de minha tia, tentando entender o que estava acontecendo. O monstro de metal, com seus fios e tubos, parecia pulsar mais intensamente, como se estivesse tentando se comunicar com alguma força invisível. Cada vez que o som do batimento cardíaco aumentava, o frio no quarto se intensificava. Foi então que ouvi, novamente, os passos. Mas desta vez, não eram os passos de uma pessoa comum. Eles eram pesados, abafados, como se algo muito maior estivesse se aproximando. Olhei para a porta, que estava entreaberta, e o medo apertou meu peito. Não havia ninguém ali. Minha tia ainda estava imóvel, mas agora seus lábios estavam entreabertos, e um sussurro parecia escapar deles. Eu me aproximei, quase sem querer,
como se uma força invisível me guiasse. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi claramente: "Não pode me ver. Não pode ver o que eu sou." A frase fez meu corpo tremer. Era como se minha tia estivesse tentando me avisar de algo, mas estava completamente alheia ao que dizia. Sua voz estava distorcida, como se estivesse falando de um lugar muito distante, ou talvez de outro mundo. A sensação de que havia algo mais naquele quarto me envolvia como uma teia. O ar parecia mais pesado e até o cheiro do ambiente mudou. Era como se o hospital tivesse absorvido algo além da dor e da doença, algo antigo, sombrio, que estava prestes a se revelar. A temperatura do quarto havia caído drasticamente, mas isso não foi o pior. O pior foi o que eu vi quando olhei para a janela. Lá fora, a noite estava perfeitamente silenciosa, mas algo estava errado. A luz da lua refletia em algo no vidro, e por um momento eu vi uma sombra. Não uma sombra normal. Ela parecia distorcida, como se estivesse em outra dimensão, apenas parcialmente visível para o meu olhar. Eu pisquei, e ela desapareceu. Mas o medo havia se instalado em mim de maneira irrevogável. Olhei para minha tia, que ainda estava imóvel, e então voltei os olhos para a janela. A sombra estava lá novamente, agora mais definida. Ela parecia crescer, se estender para dentro do quarto, e logo as paredes começaram a vibrar levemente, como se o próprio hospital estivesse se tornando parte de algo muito maior e muito mais antigo. O ar continuava a gelar ao redor de mim, e foi nesse momento que a enfermeira reapareceu, sem aviso, no corredor. Ela passou em frente à porta do quarto, seus olhos fixos no vazio, como se não me visse ali. Sua expressão estava vazia, como se fosse apenas uma casca, uma imagem que se arrastava pela escuridão do hospital. Ela não olhou para mim, nem para minha tia. Simplesmente passou, como se estivesse cumprindo uma tarefa em um lugar onde ninguém mais existia. Eu fiquei paralisado, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A enfermeira, que parecia agora uma presença fantasmagórica, não fazia sentido. Como ela apareceu tão de repente? E por que não parecia notar que havia alguém no quarto? O que acontecia naquele hospital? O que havia naquela ala isolada? De repente, o som da máquina de batimentos cardíacos se alterou mais uma vez. Algo estava errado com os gráficos. A linha contínua da batida cardíaca da minha tia se tornou irregular, com picos assustadores, como se a vida dela estivesse se distorcendo. Mas o pior ainda estava por vir. A sombra que eu tinha visto pela janela parecia ter se materializado no canto do quarto. Era como se estivesse crescendo ali, no espaço vazio ao lado da cama de minha tia. Eu podia sentir o peso dela, como se a sala estivesse sendo engolida por algo além de minha compreensão. O som do monitor começou a ficar mais frenético. Eu olhei para a porta e vi, agora, uma figura sombravia se movendo lentamente pelo corredor, como se estivesse se aproximando. Não era uma pessoa, nem mesmo um ser humano. A presença era tão densa, tão opressiva, que me fez ficar sem ar. Cada passo que ela dava parecia ecoar diretamente na minha mente. Minha mente começava a entrar em pânico, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria descobrir mais. Era como se a curiosidade estivesse lutando contra o medo. No entanto, antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a porta do quarto se fechou sozinha com um estrondo. O som foi como um grito distante que reverberou nas paredes do hospital, e de repente, tudo ficou em silêncio. O monitor de batimentos cardíacos parou abruptamente. Tudo o que restou foi a sombra, ainda lá, me observando. O silêncio no quarto era absoluto. A luz fluorescente acima de minha cabeça piscava intermitentemente, emitindo um zumbido que parecia aumentar a tensão no ar. Eu não conseguia mais olhar para minha tia. Algo em seu rosto estava diferente agora, quase como se ela estivesse sendo consumida por algo. Seus olhos estavam fechados, mas a expressão dela não era a mesma de antes. Algo em sua aparência parecia distorcido, como se estivesse sendo moldado por uma força invisível. A sombra no canto do quarto crescia a cada segundo, ganhando uma forma mais definida. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Eu me sentia sufocado,
como se o ar estivesse sendo puxado para dentro dessa coisa, essa presença que estava dominando o quarto. Foi quando eu ouvi um suspiro profundo, vindo diretamente de minha tia. Ela se mexeu ligeiramente como se estivesse acordando, mas não foi isso que me assustou. O que me fez paralisar de medo foi a voz que escapou de seus lábios, uma voz que não era dela. Você não deveria estar aqui. A frase foi sussurrada de forma arrastada, como se algo estivesse falando por ela, controlando sua voz. Ela abriu os olhos, e o que eu vi me congelou no lugar. Seus olhos não eram os dela. Eles estavam opacos, sem vida, mas com uma intensidade, uma malícia, que me fez recuar. A escuridão ao redor parecia estar se infiltrando em seu ser, como se ela fosse apenas uma casca vazia, sendo ocupada por algo muito mais velho e muito mais terrível. A sombra no canto do quarto começou a se mover, rastejando para o centro, como se estivesse se aproximando de mim. Não era uma sombra normal. Era uma presença. Eu podia sentir seu peso, uma pressão no peito, como se ela estivesse se tornando parte de minha própria realidade. Meu corpo gelou de pavor, e mesmo sabendo que deveria sair correndo, eu não conseguia me mover. Estava preso ali, com os olhos fixos na figura que agora se erguia diante de mim. A sombra, agora visível como uma figura esquelética, parecia desprovida de corpo, apenas uma massa negra que se contorcia em uma forma vagamente humana. Seus olhos, se é que podia chamá-los assim, estavam fixos em mim. Era como se essa coisa estivesse me observando, me estudando, tentando entender o que eu era. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A sensação de pavor se intensificava. Eu sentia como se o tempo tivesse parado, como se tudo ao meu redor estivesse sendo distorcido por essa presença. E então, de repente, a coisa começou a falar. Você não deveria ter vindo aqui. Não deveria ter vindo atrás dela. Era uma voz profunda, grave, que parecia ecoar em minha mente, como se eu estivesse ouvindo palavras de uma entidade que existia fora do tempo e do espaço. Cada palavra era carregada de uma força que eu não conseguia compreender, mas que sabia ser muito mais poderosa do que eu jamais poderia imaginar. Eu olhei para minha tia novamente, mas ela não estava mais ali. Sua forma estava distorcida, como uma imagem desvanecendo nas sombras. O corpo dela parecia se desintegrar, desmoronando, até se tornar um vulto negro, envolvido pela escuridão crescente no quarto. Foi nesse momento que o terror tomou conta de mim. A sombra se lançou em minha direção, e um frio intenso invadiu meu corpo, como se uma onda de gelo estivesse percorrendo minha espinha. Não havia escape, não havia onde correr. A porta do quarto se fechou com força, fazendo um barulho seco e retumbante, como se alguém estivesse tentando trancá-la do lado de fora. Eu estava preso ali com aquilo, com essa coisa que se alimentava da escuridão. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão crescente no ambiente, e eu vi um rosto. Era uma figura humana, mas não era humana. Os olhos eram vazios, profundos como abismos, e a boca se esticava em um sorriso distorcido, como se estivesse sendo puxada para fora da pele de forma grotesca. O ser estava flutuando no ar, seus pés não tocando o chão e a pele pálida como a morte. A voz veio novamente, sussurrando diretamente em minha mente. Não há mais tempo. Ela já está aqui, e você também. A escuridão parecia engolir tudo ao redor de mim. Eu podia ouvir os sons de passos, mas não via mais nada. Apenas aquela coisa, aquela presença, crescendo cada vez mais forte. Minhas pernas tremiam, o ar estava denso e pesado, e o medo era tão grande que mal consegui pensar direito. A última coisa que lembro antes de perder os sentidos foi o som de algo arrastando-se até mim, como se estivesse vindo da escuridão para me reclamar. Eu gritei, mas o grito parecia se perder no vazio, como se a realidade estivesse desmoronando ao meu redor. Eu acordei em um ambiente diferente. O quarto estava em completa escuridão, e o cheiro do hospital, aquela mistura de desinfetante e umidade, parecia distante, quase irreconhecível. Eu não sabia quanto tempo havia se passado desde que o terror tomou conta de mim, mas uma coisa estava clara. Eu não estava mais no mesmo lugar. Sentei-me lentamente,
tentando compreender o que havia acontecido. O pânico ainda era palpável e meu coração batia descompassado. Eu estava no chão de um corredor, com as mãos apoiadas no piso frio e áspero. Quando olhei para os lados, tudo parecia diferente, distorcido. As paredes estavam sujas e o ar estava carregado com uma sensação de abandono e desolação. O hospital não era mais como eu o lembrava. As luzes piscavam esporadicamente, criando um efeito fantasmal nas paredes e no teto. O ambiente tinha uma sensação de que havia sido abandonado por muito mais tempo do que uma simples noite. As portas dos quartos estavam abertas, mas nenhuma das pessoas que eu esperava ver, enfermeiras, médicos, outros pacientes, estavam presentes. O lugar estava vazio, como se todos tivessem desaparecido da face da terra. Eu levantei, hesitante, e comecei a andar pelo corredor. Cada passo ecoava de forma desconfortante, amplificando o silêncio. O som dos meus pés batendo no piso frio se misturava com o zumbido da luz fluorescente que piscava incessantemente. Algo estava errado, e o sentimento de desespero me consumia a cada segundo. A sensação de estar sendo vigiado voltou. Eu não estava sozinho, mas o pior era que, ao olhar para os quartos ao longo do corredor, percebi que alguns deles pareciam diferentes. As paredes estavam cobertas por algo que parecia um líquido negro, escorrendo pelas frestas, como se a própria estrutura do hospital estivesse sangrando. Eu segui em frente, atraído por uma força invisível, como se algo estivesse me puxando para aquele lugar. A sensação de terror aumentava à medida que eu avançava. O som de passos abafados ressoava por todo o corredor, mas não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Então, ao passar por um dos quartos, algo me fez parar. O que eu vi na parede do quarto me fez engolir em seco. Um pedaço de papel estava preso à parede, mas não era um papel comum. Era um jornal, amassado e velho, com a data de décadas atrás. O título estava ilegível, mas havia algo de muito familiar na imagem. Eu me aproximei, minha respiração acelerando à medida que tentava entender o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui desvendar a manchete, meus olhos se arregalaram. Era uma foto de uma mulher, com os mesmos olhos opacos que minha tia tinha exibido quando estava possuída pela entidade. Eu congelei. A foto mostrava uma mulher sendo levada por enfermeiros dentro daquele hospital. Mas o mais perturbador era o sorriso dela. Era o mesmo sorriso de alguém que estava sendo consumido por algo mais, algo maligno. O jornal relatava a história de um mistério não resolvido, de pessoas que desapareciam inexplicavelmente dentro daquele hospital, sem deixar rastros. Ninguém sabia o que acontecia com elas, mas os boatos falavam de rituais secretos realizados nas profundezas da instituição, envolvendo seres de outra dimensão. Algo mais estava acontecendo ali, algo que ninguém jamais deveria ter descoberto. Eu comecei a sentir uma dor forte na cabeça, como se algo estivesse tentando se infiltrar na minha mente. As imagens começaram a se embaralhar, e por um momento eu quase vi as paredes do hospital se contorcendo. As luzes piscavam mais rapidamente agora, e o som do monitor cardíaco, que até então estava ausente, começou a ressoar novamente, de forma alta e frenética. Foi quando uma porta, ao fundo do corredor, se abriu sozinha. Com o coração disparado, eu me aproximei cautelosamente, a curiosidade me impulsionando, apesar do terror. Dentro, encontrei um pequeno escritório, mas o que estava lá não era o que eu esperava. As paredes estavam cobertas de anotações, rabiscos e símbolos que pareciam completamente aleatórios, mas eu sabia que não eram. Eram parte de algo maior. Algo que estava sendo escondido de todos. E então, em uma mesa de madeira, no centro da sala, encontrei um diário. Seu couro estava desgastado, e a capa estava marcada com algo que parecia um símbolo antigo, um símbolo que, de alguma forma, reconheci. O diário estava aberto na última página, e as palavras escritas ali, embora difíceis de ler, me causaram um arrepio profundo. Quando o portal for aberto, a sombra tomará a alma de quem estiver mais próximo. Ela irá consumir a essência, absorvendo a vida e deixando nada além do vazio. As palavras estavam manchadas, como se algo tivesse derramado sobre elas, mas o que me fez sentir a sensação mais arrepiante foi a assinatura abaixo do texto. Dr. V.M.
Eu não sabia quem era o tal Dr. VM. Mas algo me dizia que ele estava envolvido com tudo aquilo. Ele era a chave para entender o que estava acontecendo naquele hospital. Nesse momento, a luz do corredor piscou uma última vez e apagou completamente, deixando-me em um breu total. Eu não consegui mais me mover. Não consegui mais pensar direito. A presença estava de volta, mais forte do que nunca. A sombra que eu tinha visto antes, aquela mesma figura distorcida, estava à minha frente, agora maior e mais definida, como se tivesse se alimentado da minha angústia e da minha dúvida. Ela não precisava mais se esconder. Eu estava em suas garras agora, e não havia mais escapatória. Eu sabia que estava perdido. O hospital havia se tornado um labirinto insuportável, um pesadelo sem fim que me mantinha aprisionado em suas paredes, como se o próprio edifício fosse vivo e decidisse me caçar. A presença, aquela sombra distorcida, agora me seguia por cada corredor, se infiltrando em cada sala, em cada espaço do hospital. Tentei correr, mas onde quer que eu fosse, parecia que o lugar estava se transformando, mudando suas formas. Os corredores pareciam se esticar, se retorcer, fazendo com que cada passo que eu dava fosse em direção ao abismo. Eu olhava para os quadros de aviso nas paredes e via os mesmos símbolos que estavam no diário. Mas agora, eles não pareciam mais anotações aleatórias. Eles eram instruções. Como se alguém estivesse me dizendo exatamente o que fazer para despertar algo ainda mais terrível. Ela está chegando. As palavras ressoaram na minha mente, ecoando como uma sentença de morte. Eu sabia, no fundo, que aquele hospital não era apenas um hospital. Ele era um portal, uma conexão com algo muito maior, algo que estava à espreita, esperando para tomar forma. Eu não sabia se minha tia tinha sido a chave para isso, ou se era minha presença que estava alimentando essa coisa, mas a verdade era que eu estava preso. Eu precisava sair. Eu precisava sair agora. Tentei correr de volta para o lugar onde tudo começou, para o quarto da minha tia. Mas ao chegar lá, o que encontrei não era o que eu esperava. O quarto estava vazio. As paredes estavam mais cobertas de sujeira e a cama estava vazia, como se ninguém tivesse estado ali por dias, talvez até por semanas. Mas algo estava errado. A atmosfera estava densa, mais opressiva, e o ar, frio e úmido, parecia mais uma prisão do que um ambiente hospitalar. Eu comecei a gritar por minha tia, mas a única resposta que recebi foi o eco da minha própria voz, que se perdeu no vazio do corredor. E então eu ouvi, mais uma vez, aquele som distante, o som de passos. Mas dessa vez, eles estavam mais próximos. E não eram passos humanos. Eram pesados, como se algo enorme e monstruoso estivesse se aproximando de mim. Eu olhei para trás e vi no fundo do corredor uma figura, uma silhueta negra que se movia lentamente, rastejando em minha direção. Eu não sabia o que era, mas sabia o suficiente para entender que minha única opção era correr. Eu virei as costas e comecei a correr. O som de minha respiração ofegante preenchia o ar, mas o som dos passos atrás de mim se intensificava, como se algo estivesse me caçando, me perseguindo com uma precisão que só uma criatura do outro mundo poderia ter. Não olhei para trás. Não ousaria fazer isso. Eu precisava escapar. De repente, as luzes se apagaram e o hospital foi engolido pela escuridão. O corredor se transformou em um labirinto de sombras. Eu não sabia mais onde estava indo. Não sabia mais o que estava real e o que era apenas uma ilusão alimentada pela presença. Meu corpo estava em pânico e eu só queria sair daquele lugar. Quando finalmente encontrei uma escada, um alívio momentâneo tomou conta de mim. Eu não sabia onde ela me levaria, mas qualquer coisa parecia melhor do que ficar preso nesse pesadelo. Desci rapidamente, o som dos meus passos ecoando pelas escadas antigas e rangendo. Mas quando cheguei ao final da escada, a porta de saída estava fechada, trancada. Eu girei a maçaneta com força, mas nada aconteceu. Aquele hospital havia se fechado em torno de mim. Eu estava dentro de uma prisão de pesadelo e a presença estava me alcançando. Eu podia senti-la. Ela estava ali, ao meu lado, observando cada movimento meu. Eu estava completamente sem saída. O som dos passos se aproximando agora era quase ensurdecedor.
E foi quando, no fundo do corredor, vi uma porta aberta. Uma porta que levava a uma sala escura, mas parecia ser a única chance de escapar daquele lugar. Sem pensar, me lancei em direção à porta. O que encontrei do outro lado foi ainda mais aterrador. A sala estava vazia, mas havia uma mesa no centro, coberta por uma tela de vidro, com o que parecia ser um antigo ritual de invocação. No centro da mesa, uma vela negra estava acesa, e ao redor, símbolos macabros estavam desenhados no piso. E então, no fundo da sala, uma figura apareceu. Era minha tia, mas não era mais ela. Sua pele estava pálida e esticada, e seus olhos estavam opacos, como os de uma marionete controlada por uma força invisível. Ela me olhou e naquele momento eu soube. A entidade que me perseguia, que havia me seguido pelo hospital inteiro, estava dentro dela. Ela havia sido possuída. Mas não era mais ela quem estava no controle. Era aquela coisa, aquela sombra que estava se alimentando da vida ao redor. A figura de minha tia sorriu para mim. Um sorriso horrível, e em sua boca, uma voz que não era dela falou: "Você deveria ter saído quando teve a chance. Agora, você é meu." Foi nesse momento que eu percebi. Não havia escape. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. O hospital, a presença, tudo fazia parte de algo muito maior, algo que não podia ser derrotado. Eu estava preso ali, e o horror não terminaria até que fosse completamente consumido. Quando a sombra começou a se mover em minha direção, eu sabia que meu destino estava selado. Eu havia vindo até ali, buscando respostas, mas agora era tarde demais. Eu havia sido absorvido por aquela força, e, assim como todos os outros antes de mim, não havia mais volta. Eu estava preso. Não havia mais dúvidas, mais perguntas. O hospital, aquela entidade, minha tia, tudo se mesclava em uma realidade distorcida, onde não havia lógica, onde não havia mais salvação. Quando a sombra se aproximou de mim, um frio penetrante tomou conta de meu corpo, como se a própria vida estivesse sendo sugada para dentro de algo muito mais antigo e malévolo. Cada respiração se tornava mais difícil. Eu já não sentia mais meus membros. Minha mente, mais uma vez, estava sendo consumida. A figura que tomava a forma de minha tia avançou em minha direção. Seus olhos estavam vazios, mas o sorriso em seu rosto era algo que transcendeu qualquer conceito de malícia. Não era um sorriso humano. Era algo grotesco, como se um ser além da compreensão estivesse tentando se fazer passar por ela. "Você está finalmente aqui", disse a voz. Mas não era mais a voz dela. Era uma voz arrastada, profunda e monstruosa, que parecia ecoar nas paredes da sala. "Você deveria ter ficado em casa. Deveria ter evitado isso. Mas agora você é meu." Ela estendeu as mãos, e as sombras ao redor dela começaram a se expandir, se contorcendo como se estivessem ganhando vida. Eu não sabia o que fazer. Cada fibra do meu ser gritava para fugir, mas os meus pés estavam paralisados. A luz da vela negra no centro da sala tremeluziu, projetando sombras grotescas nas paredes, sombras que pareciam se mover de maneira independente, como se quisessem me engolir. Eu estava vendo minha tia, mas não era mais ela. Ela estava sendo consumida por essa coisa, essa força que a possuía. A pele dela parecia esticar e se rasgar, como se estivesse se distorcendo para acomodar uma entidade que não pertencia a este mundo. O horror, agora tangível, me consumia lentamente. Cada palavra, cada gesto, me fazia entender que o que estava ali comigo não tinha mais qualquer vestígio de humanidade. "Você não entende, não é?" A sombra com a voz de minha tia continuou. "Eu sou o que você nunca deveria ter encontrado. Eu sou o que nunca deveria ter sido libertado. Mas você, como todos os outros, veio até mim. Veio até nós." Minha mente começava a se fragmentar, a compreender lentamente que o hospital não era apenas um local de cura. Ele era uma prisão, um portal para um mundo de escuridão e morte, que existia à margem da nossa realidade. Mas não só isso. Ele era um experimento. Um lugar onde pessoas, como minha tia, haviam sido escolhidas para se tornarem receptáculos, veículos de uma entidade que há muito tempo aguardava a chance de invadir o mundo dos vivos.
Ela sorriu novamente. E dessa vez, seus dentes estavam afiados, irregulares, como os de uma besta. A sombra que a envolvia parecia pulsar de maneira própria, como se estivesse respirando. Cada movimento, cada ondulação dessa entidade era uma ameaça, uma promessa de destruição. Você acha que pode escapar de mim? A voz ressoou em minha mente, arrastando cada pensamento até um abismo de dor e medo. Você nunca vai sair daqui. Eu olhei ao redor, desesperado por uma saída, mas as paredes estavam fechadas, seladas por algo além da compreensão humana. As portas não se abriam. O corredor do hospital estava vazio, sem vida, e as janelas estavam fechadas, dando para uma noite sem estrelas. O tempo, naquele momento, parecia ter parado. Eu estava completamente sozinho. E, no entanto, eu sabia que algo estava me observando. Foi então que, num ato desesperado, eu olhei para minha tia, ou o que restava dela. Eu sabia que ela ainda estava ali, de alguma forma. Por mais que estivesse sendo consumida, parte de sua alma ainda resistia, gritando em silêncio, tentando lutar contra a presença que a controlava. Eu não tinha mais escolha. Se eu não conseguisse livrá-la, não haveria mais salvação. Eu precisava destruir a conexão entre ela e a entidade. Mas como? Como enfrentar algo que era muito mais antigo e poderoso do que qualquer ser humano? Como derrotar uma força que parecia não ter forma nem fim? A vela negra tremeluziu novamente, e as sombras começaram a se aproximar de mim, cobrindo a sala como uma manta escura e fria. Eu sabia que estava prestes a ser consumido. Mas então, algo mudou. Dentro de mim, uma voz sussurrou. Uma voz que eu não reconheci, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Era a mesma voz que minha tia havia usado antes, quando me disse que eu não deveria estar ali. E então, eu entendi. Era a consciência dela tentando me alertar, tentando me guiar. Eu não sabia se seria capaz de resistir, mas eu precisava tentar. Fechei os olhos e, com um grito de desespero, estendi as mãos para as sombras tentando tocá-las. Ao fazer isso, senti uma dor lancinante, como se minha pele estivesse sendo rasgada e minha alma devorada. Mas eu não podia parar. Eu não podia desistir. E então, como um milagre, as sombras começaram a recuar. A entidade, com toda a sua força, começou a se distorcer, se contorcer, como se estivesse sendo repelida. O sorriso de minha tia desapareceu, e ela finalmente se tornou visível novamente. Seus olhos estavam mais claros, mais humanos, e sua expressão de dor começou a se suavizar. A presença que tomava conta do hospital começou a diminuir, recuando para onde quer que ela tivesse vindo, como uma criatura que havia sido forçada a voltar para a escuridão. Mas mesmo enquanto isso acontecia, eu sabia que não havia vencido. A batalha ainda não havia terminado. Mas, naquele momento, minha tia estava livre. Ela sorriu, fraca, mas genuinamente, e disse, com uma voz que mal conseguia ouvir: "Você conseguiu." Ina, eu não sabia quanto tempo se passou desde então, nem como consegui sair do hospital. Quando voltei a mim, estava em uma ala diferente, uma ala que parecia mais viva, mais real. As portas estavam abertas e o hospital parecia mais comum, como se o terror que ali existia tivesse desaparecido. Eu sabia que algo muito mais sombrio ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para retornar. Mas por agora, eu havia vencido. E, talvez, por mais que estivesse livre daquele hospital, eu nunca conseguiria me livrar completamente do que vivia ali. Eu estava finalmente livre. Ou pelo menos foi o que eu queria acreditar. Quando os enfermeiros e médicos chegaram até mim, eu estava exausto, com o corpo fraco e os olhos inchados pela falta de sono e pelo medo. Eu mal conseguia acreditar no que havia acontecido dentro daquele hospital. A sensação de que a sombra, aquela entidade, ainda estava à espreita me acompanhava, como uma sombra em meu coração, uma memória recente e dolorosa. Eles me levaram de volta para um quarto na ala mais movimentada. Dessa vez, o hospital parecia mais normal, com o som de vozes e o burburinho de atividades. Mas,
Por mais que tentassem me confortar, uma parte de mim sabia que a paz era apenas ilusória. Eu ainda podia sentir a presença daquilo, como um peso constante sobre os meus ombros. Minha tia, após o que parecia uma longa recuperação, foi liberada para ir embora no dia seguinte. Ela estava pálida, mas com os olhos mais lúcidos, mais vivos. Quando ela olhou para mim, havia algo em seu olhar que me fez sentir um nó no estômago. Não era apenas gratidão, mas uma leve sombra de compreensão. Como se ela soubesse que o que havia acontecido estava longe de ser resolvido de verdade. Antes de sairmos do hospital, ela segurou minha mão e disse, em um tom suave, mas grave: "Não é o fim, você sabe. Nós dois sabemos disso." Eu tentei negar. Tentei convencer a mim mesmo que aquilo era uma história passada, algo que agora era apenas uma memória distante e horrível. Mas não consegui. Algo em seu olhar, nas palavras que ela disse, me dizia que o terror ainda estava à espreita. O caminho até a porta de saída foi longo e tortuoso. Cada passo que eu dava parecia me levar de volta ao hospital, ao corredor escuro onde a sombra me caçava. Eu tentei ignorar os sussurros em minha mente, mas eles estavam lá. "Você não pode escapar." A voz era fraca, mas presente. "A sombra nunca vai deixá-lo." Quando finalmente saímos do hospital e entramos no carro, a sensação de estar livre parecia, de alguma forma, mais ilusória do que nunca. O que eu havia vivido parecia um pesadelo. Mas o que se seguiu, o que aconteceu depois de sair, me fez questionar tudo o que eu sabia sobre a realidade. O carro estava em movimento, e eu olhava pela janela, tentando afastar o pensamento de que a entidade ainda estava em algum lugar, esperando o momento certo para se manifestar novamente. O hospital ficava para trás, mas algo me dizia que essa história não havia terminado. E foi nesse momento, enquanto olhava pela janela, que eu vi uma figura, uma silhueta, no fundo do estacionamento do hospital. Ela estava distante, mas eu podia vê-la claramente. Era uma mulher, vestida de branco, mas com o rosto distorcido, como se estivesse olhando diretamente para mim. Eu pisquei, e ela desapareceu. Mas a sensação de que estava sendo observada nunca deixou meu corpo. No instante seguinte, algo no carro fez um barulho estranho. O som foi como um clique, algo mecânico e sinistro. Eu virei para olhar e vi, na tela do rádio, um número desconhecido piscando, como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo. O número continuava piscando, e eu sabia que não era apenas uma coincidência. Era uma mensagem, mas não havia como entender o que estava acontecendo. "Você voltou, e nós também." Era isso o que estava escrito. Eu olhei para minha tia, mas ela estava olhando para o nada, perdida em seus próprios pensamentos, como se tivesse algo mais importante em mente, algo que eu não queria saber. Um arrepio percorreu minha espinha. O que isso significava? Quem estava tentando me comunicar? Eu sabia, mas não queria acreditar. O hospital não havia sido apenas um lugar. Ele era o centro de algo muito mais profundo. E a entidade, aquela sombra, tinha um vínculo com aquele lugar. Algo que eu, ou minha tia, jamais compreenderíamos totalmente. O número na tela do rádio começou a piscar novamente. Mas antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, a estrada à nossa frente começou a se distorcer. As luzes dos postes se tornaram borrões, as árvores nas laterais da estrada pareciam descer sobre nós. Tudo começou a se desintegrar, como se a própria realidade estivesse se desfazendo ao nosso redor. Eu estava voltando. O carro estava voltando ao hospital, mesmo que eu estivesse completamente ciente de que já havíamos saído de lá. O chão parecia tremer sob nossos pés, e a sensação de que algo muito maior e muito mais horrível estava nos observando se intensificava. E então, como uma última visão, vi algo pela janela do carro. O hospital estava novamente diante de mim, mas agora, com uma fachada ainda mais sombria, como uma versão distorcida daquilo que eu havia visto antes. A estrada estava levando-nos de volta. Não havia como escapar. O que eu temia havia retornado. E o hospital, ou o que ele representava, nunca nos deixaria ir. A última coisa que ouvi antes de tudo se apagar foi a voz de minha tia, novamente. "Você não entende.
Mas nós nunca saímos daqui. O hospital está em nós agora. A tela do rádio, uma última vez, piscou. E então, a escuridão tomou conta.